Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Então, vamos meditar um pouquinho mais em Apocalipse, no capítulo 1, finalizando, né? Dessa vez finalizamos mesmo, tá certo? Estamos no capítulo 1, vamos ler o versículo 17 até o 20 e encerramos o capítulo 1 para começarmos a carta às igrejas, que Jesus vai falar, escreve, né? Já vamos chegar lá, tá bem? Eu só quero destacar um texto aqui, tá bom? Um momento aqui, porque nós já lemos, né? A gente vai lendo e voltando atrás um pouquinho, certo? Então Apocalipse diz assim: quando João viu Jesus com aquelas, né, naquela figura de a palavra dele, né, saindo da boca dele, uma espada afiada de 2 gumes. Eu lembro que falei alguma coisa de combate corpo a corpo. Quando viu ele com a cabeça branca, seus pés como bronze, olhos como chamas de fogo, roupas brancas, puríssimas, pureza, né? De sacerdote, a pureza sacerdotal, cinto de ouro, né? E todas as coisas ali nele. Ele pôde ver, quando ele viu isso tudo, né? Ele caiu aos seus pés como morto. Por isso que ele fala aqui, ó, no 17: quando eu vi João, o mais amado, o amado de Cristo, certo? Caiu aos seus pés como morto. E ele colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o vivente, ou aquele que vive, o vivente. Estive morto, mas veja, eu estou vivo. Veja, olha para mim, eu estou vivo. Tremendo isso, cara. A gente vai lendo a palavra e a palavra vai saltando no coração da gente, nos olhos da gente, né? Entra lá, entra nessa história, pede pro Espírito Santo te colocar ali, nesse momento, junto com João, como morto, certo? Estive morto, mas veja, eu estou vivo para todo sempre. Veja, eu estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do Sheol, ou do inferno, né? Portanto, escrevo o que você vê, tanto o que acontece agora como o que acontecerá depois. Este é o significado secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e das 7 menorá. Aqui já fala menorá, né? As 7 lâmpadas, os 7 candelabros, né, de ouro, que nós já falamos aí. As 7 estrelas são os anjos das 7 comunidades messiânicas, das 7 igrejas. Veja que nessa tradução aqui, essa aqui é mais uma Bíblia judaica, tá? Já explica um pouquinho. 7 comunidades messiânicas e as 7 menorá de ouro são as 7 estrelas são os anjos das 7 comunidades messiânicas e as 7 menorá de ouro são as 7 comunidades messiânicas. Então o símbolo, Jesus tem na mão direita, certo? 7 estrelas, né, que são os anjos, os mensageiros. Jesus tem ligação direta, você como igreja, como corpo de Cristo, tem ligação direta com o Senhor Jesus, que está lá no céu glorioso, do jeito que João viu. Olha que coisa tremenda, absurda, absurdamente lindo isso, querido. A gente fica perdendo tempo com tanta coisa, com tanta religiosidade, que esquece que a palavra de Deus diz que nós temos ligação direta com o Santo, com o Senhor Jesus. E a Ele nós devemos recorrer, porque Ele é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, né? Nosso sacrifício, tá? Eu tenho os anjos mensageiros, anjos a meu favor, anjos que estão ao nosso favor hoje, queridos. Amém? E as 7 igrejas, as 7 menorás, né? Menorá são as 7 igrejas com lâmpadas acesas, certo? Por isso que ele vai falando aqui depois, vai falar assim, ó, tirarei a lâmpada do teu lugar. Vou tirar a lâmpada se você não se corrigir, não fizer assim, não fizer assim. Cristo quer uma igreja como ele, porque ele cuida do corpo, ele cuida do seu corpo, ele cuida da sua igreja. Por isso, queridos, às vezes existem escândalos na igreja, que são tiradas pessoas da igreja escandalosamente por causa disso. Jesus fala, ele fala que vão haver escândalos. Ele não falou que a igreja ia ficar certinha, bonitinha, lindinha. Nós vamos ver depois nas cartas às igrejas. E essas cartas são para as igrejas de hoje também. Em todos os tempos. Foram no passado, foi no século passado, foi no século anterior. E assim, desde
primeiro século, tá ok? Então o que nós entendemos aqui? Que os escândalos vão vir. Então você não se assuste, não se assuste. O pastor cai, o músico cai, o obreiro cai, você que está no banco, nós que estamos no banquinho ali sentadinho, caímos também, provocamos escândalo. Tá aqui, ó, tá? Certo? Ele vai falar na primeira carta aos Efésios, ele vai falar de amor. Presta atenção, dê uma lidinha no versículo, capítulo 2, do 1 ao 7, ali você já vai ver, é a primeira carta à igreja de Éfeso. Tá ok, querido? Então, é isso. Eu quero só ler uma parte aqui, ó. Eu tenho as chaves da morte e do Seol, ou do inferno, tá ok? Lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do 15, Jesus faz uma pergunta para os discípulos, tá? Jesus começa a assuntar os discípulos e pergunta bem assim. Perguntou-lhes Jesus, né, para os apóstolos, quem dizem o que os homens estão dizendo sobre mim? Quando Jesus pergunta para você, né, você está no meio do povo falando de Jesus, ouvindo o que eles estão falando, está conversando com o pessoal? Jesus pergunta, o que o pessoal aí de Campo Largo, do tua casa, do teu bairro estão pensando de mim? Mais ou menos isso, tá? Ele pergunta, o que os homens aqui ao redor dizem? E responderam, uns dizem que você é João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou profetas. Perguntou-lhe eles, e vocês quem dizem que eu sou? E o mais importante, e você? E eles assim, ó, aí Simão Pedro, o Pedrão, né? O Rocha, tu és o Cristo, Filho de Deus, respondeu. E Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne nem o sangue quem te mostrou isso, mas o Pai que está nos céus. E eu também te digo que você é o Pedro, a pequena pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no 19 fala assim, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse é um versículo muito conhecido, né, no meio, né, da igreja, a igreja da prosperidade, a igreja que, né, focada em prosperidade aqui na terra e tal, e outra, né, e por aí vai, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas, você veja só, as portas do inferno não prevalecerão contra você, certo? E eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus aqui na terra tá na igreja, tá com a igreja, tá certo? Tá com os missionários, tá com os pastores, tá com os apóstolos, com os profetas. A chave está com você, comigo. A chave está com você. Nós, no abrir da nossa boca, nós tiramos as pessoas, certo? Nós abrimos as portas das trevas, ok? E para as pessoas virem para a luz, tá? Com o filho de Zebulon, lá no Evangelho de João, ali pelo versículo 14, 15, ali, lê ali o capítulo 1, você vai ver, ele vai falar assim, ó, com o filho de Zebulon, terra de Naftali, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Esse jazer em trevas é uma chave que você abre para as pessoas enxergarem a luz e virem para Jesus, ok? Aqui na terra. E lá no céu, olha só, Jesus fala assim, ó, eu estou vivo para sempre. Tá? Eu tenho as chaves da morte eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, aqui na terra, nós temos que conhecer, olhar para a luz, olhar para Jesus. Essa é a luz, certo? Ele é a luz. Temos que ensinar essa palavra para as pessoas. Mas quem tem a chave para nos resgatar, para nos tirar, é Cristo. Legal isso, né? O poder da igreja está em abrir as janelas do céu, abrir as portas, né, do reino dos céus para as pessoas. Janela não do reino, ok? E nós, e Jesus tem as chaves da morte. Ele tira da morte. A morte está vencida em Cristo Jesus. A morte física, a morte de ficar velhinho, doente e morrer, a morte por crime, a morte por qualquer coisa que aconteça com você. Aqui na terra, ele tem a chave da morte. Desde que você tenha sido aberto aqui pela igreja. Amém? Querido,
Para não se estender muito, vamos encerrandinho. Deus te abençoe. Deus te abençoe e te guarde nessa semana que está começando hoje, segunda-feira. Começa a segunda quinzena do primeiro mês do ano de janeiro, ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tá? Se você está precisando de trabalho, que o Senhor te abra uma porta. A igreja, né? Então, se eu sou igreja, eu profetizo na tua vida. Vai haver emprego, você vai arrumar um emprego bom. Hoje você vai sair, você vai levantar da cama desanimado que você estava, você vai sair e vai procurar um emprego e vai encontrar, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que você não tropece. Amém? Deus te abençoe. Tchau. Fica com Deus.